De um homenzinho torto, a Bíblia encontrou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. De um homenzinho torto, a Bíblia encontrou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. É isso aí, criançada! Que alegria a gente chegar ao final de mais uma série que nós concluímos Palavras Estelares, que foi essa série que a gente viajou pela galáxia aprendendo palavras que o nosso Senhor Jesus Cristo quer nos ensinar para as nossas vidas. Eu gostei bastante dessa série, eu gosto bastante de Star Wars, eu gosto bastante de explorar o universo, não que eu seja um cientista ou astronauta, mas tudo bem. Mas eu gosto bastante de pesquisar sobre esse tipo de coisa e espero que vocês tenham gostado. A gente ali no meio do caminho, a gente começou uma nova série também das histórias dos brinquedos e foi sensacional tudo, gostei bastante. E eu vou aqui falar da minha história favorita, porque nesse domingo a gente quer fazer uma grande revisão com você pra gente compartilhar os momentos que tocaram os nossos corações, os momentos que a gente olhou assim pra história e falou assim, nossa cara, que história maneira. Eu gostei bastante de quando a tia Renatinha, durante esses 2 meses, falou sobre Paulo. A história de Paulo é muito da hora, porque Paulo, ele era uma pessoa e quando Jesus encontra com Paulo, ele vira uma pessoa totalmente diferente. E eu acho que essa história resume bastante as nossas vidas. E pra mim é algo muito complicado, por quê? Porque eu sempre, não sei, a maioria aqui que tá assistindo a gente, vocês já nasceram na igreja, né? E eu também. Então, meu pai é pastor, minha mãe se converteu cedo, antes de casar com meu pai. Então, eu nasci já na igreja, eu nasci já fazendo as coisas da igreja. Eu aprendi a tocar violão com 8 anos de idade para tocar na igreja. Então, meu pai ia pra igreja, eu ia junto com ele. Então, eu sempre fui de igreja, eu sempre participava dos cultos infantis, eu sempre participava dos cultos normais, sempre participava do louvor, sempre ajudava no que precisava. E quando Jesus tocou meu coração, eu fiquei numa certa crise, assim, porque, cara, eu li a história de Paulo e ele matava, ele perseguia quem acreditava em Jesus Cristo, ele era uma pessoa muito má, e quando Jesus toca no coração de Paulo, ele muda completamente, ele vira uma pessoa amável, ele vira uma pessoa que aconselha, ele vira uma pessoa que ama as pessoas e cuida delas para instruir elas no caminho de Jesus. E na minha vida, quando eu olhava, quando eu era menor e quando eu me converti aos 10 anos de idade, eu olhava para mim e falava assim, ué, antes de Jesus, eu era a mesma pessoa que eu sou hoje. Porque eu não fumava, eu não usava droga, eu não bebia, eu não desrespeitava meus pais, eu não desrespeitava meus professores. Eu era uma pessoa comum, uma pessoa obediente, uma pessoa bem instruída, bem cuidada pelos meus pais. E antes de se converter e depois que Jesus tocou meu coração. E isso sempre ficou na minha cabeça. Isso sempre ficou na minha cabeça porque eu via esses personagens da Bíblia que eram uma coisa antes de Jesus e eram outras totalmente. E talvez você esteja meio assim, sabe? Você fala assim, cara, eu tenho Jesus no meu coração, mas antes de Jesus eu era a mesma coisa. E aí eu aprendi quando eu fui crescendo e agora principalmente, que a salvação que Jesus nos dá não é uma salvação para só mudar o que você era, mas é uma salvação para nos parecermos mais com Jesus. É uma salvação que Ele nos dá para a gente poder se achegar a Ele, mais pertinho dEle, aprender junto com Ele e a gente ser transformado dia após dia. Então eu comecei a reparar que conforme eu ia crescendo, eu ainda tinha que lutar com o pecado. E eu tenho certeza que se Jesus não estivesse no meu coração, o pecado iria me dominar. Então, com Jesus no meu coração, eu sei que eu posso lutar contra a raiva, contra o orgulho, contra a inveja, contra o ciúme, que eu sei que seriam coisas que eu não ligaria, que eu deixaria de boa na minha vida, mas que Jesus, através do Espírito Santo falando no meu coração, fala, cara, Jesus não faria isso, então eu não devo me aproximar disso. Então, eu acho que a história de Paulo me ajuda a lembrar disso. Quando Paulo se converteu, claro que teve essa mudança total, de que ele perseguia os cristãos e agora ele era o perseguido. Ele não fazia mais isso, ele era junto com os irmãos dele. Mas eu acho que o que mais me chama a atenção na história de Paulo é que quando ele se converteu, ele começou uma nova caminhada.
E essa nova caminhada é justamente a caminhada que eu e você, se tivermos Jesus no coração, nós estamos andando. É uma caminhada em que a gente precisa cada dia se aproximar mais de Jesus. É uma caminhada em que a gente precisa cada dia lutar contra o pecado que mora no nosso coração. É uma caminhada que todos os dias nós precisamos lembrar que não se trata daquilo que eu ou você pode fazer, mas sim daquilo que Jesus já fez por nós, que a tia Vitória vai falar daqui a pouco, que é morrer na cruz. Então, lembre-se disso, tá bom? Eu gosto muito da história de Paulo porque ela me lembra disso. Não pense em como você era e como você é quando Jesus entrou no seu coração. Mas pense que com Jesus no seu coração, todos os dias você vai caminhar ao lado dele. E todos os dias você vai precisar respeitar o pai e a mãe, porque Jesus faria isso. Você vai precisar ser dedicado aos estudos, porque Jesus fez assim. Você vai precisar a cada dia amar o seu irmão, amar a sua família, amar os seus parentes, porque Jesus fez assim. Tá bom? Então, Paulo foi assim, eu gosto bastante da história de Paulo, tanto é que depois ele escreveu muitos livros na Bíblia, e a gente fica assim, cara, Paulo era da hora, né? Por quê? Porque ele tinha Jesus no coração e ele tinha sempre a mente dele voltada para Cristo. Então é isso, tia Renatinha, eu quero saber agora qual é a sua história favorita. Então, vai você, Renata. É isso mesmo, tio Rafa, vocês acabaram de ver aí qual foi a história que o tio Rafa mais gostou. E agora eu vou contar pra vocês um resumo da história que eu gostei. Durante essa série das Palavras Estelares, foi muito legal e teve muitas histórias. A gente viu, né, que teve muitas histórias e eu achei uma mais legal que a outra. Mas a história e a palavra estelar que mais mexeu comigo e a que eu mais gostei foi a da fé, que a tia Vitória falou e foi um dos últimos episódios da nossa série. Mas sobre fé, quando você ouve essa palavra ou você escuta essa frase, você tem que ter fé, o que vem na sua cabeça sobre fé? O que é fé pra você? Fé é algo que a gente não consegue ver, mas é algo que a gente consegue sentir, entenderam? Eu vou explicar um pouquinho melhor. Na Bíblia, a gente consegue ver muitas histórias de fé. Muitas histórias de pessoas que não tiveram fé, que não acreditaram em Jesus, ou que não necessariamente em Jesus, mas não acreditaram em algo que ele fez. A gente tem que aprender a ter fé em Jesus, porque tudo que ele faz pra gente é o melhor pra gente naquele momento. Então, as coisas com que ele faz pra nossa vida e as coisas que ele coloca na nossa vida são o melhor pra gente. Então, a gente tem que confiar nele. Fé também é confiança. Você acha que não, mas fé também é confiança. É confiar em Deus e acreditar que a gente pode entregar tudo nas mãos dele, que ele vai dar conta, que vai dar tudo certo, que vai ser o melhor e a melhor escolha que a gente vai ter. Eu vou dar um exemplo pra você sobre fé e sobre confiança, que são dois que estão interligados. Imagina que você está num carro, viajando, mas só você. Finge aí que você já sabe dirigir, que já está motorizado, está no seu carro, andando, olhando a estrada e você dirigindo, você no controle. Só que essa estrada é a estrada da sua vida. E aí entra Deus nessa história. E ele está sentado no banco do passageiro. Ter fé e confiar em Deus, tendo fé e acreditando nele, é a gente pedir para Deus pegar esse nosso carrinho da nossa vida e guiar-nos. E a gente ficar lá no banco do passageiro só curtindo a estrada, só curtindo as nossas fases da vida. Então ter fé é isso também, é você pegar o volante, entregar na mão de Deus e pedir para ele guiar você. E você ter fé e confiar que vai dar tudo certo, entendeu? Que vai dar tudo certo, que na estrada da sua vida, no caminho, vai acontecer tudo de bom e de melhor, porque é isso que ele coloca na nossa vida, tudo que é bom e de melhor, porque nada é ruim. Nada que ele coloca na nossa vida é pro nosso mal. Então é isso. A gente tem que aprender a ter fé e acreditar que a gente pode entregar tudo nas mãos dele, que vai dar tudo certo, tudo legal. Fechou? Então é isso, esse foi o que eu entendi dessa história sobre fé. Mas e você, tia Vitória? Quero saber a sua história, conta aí pra gente. E por fim, a minha história preferida é a história que eu adoro contar, é a história de Jesus, isso mesmo.
vocês conhecem muito bem quem foi Jesus. Jesus foi e é o nosso melhor amigo. É a pessoa que cuida de nós, que ora por nós, que tá olhando por nós o tempo todo e é quem mais nos ama. Afinal, ele morreu na cruz por mim, por você, por toda a sua família. Então, a minha história preferida sempre vai ser a história de Jesus, porque toda vez que eu olho para a Bíblia, que eu olho para as histórias de Jesus, eu lembro do sacrifício que ele fez por nós, da morte na cruz, de toda a dor que Deus sentiu, que Deus sofreu por entregar o seu único filho para morrer na cruz por mim, pelos meus pecados. E detalhe, sem nem me conhecer. Então, é por isso que a história de Jesus é uma das minhas preferidas. Claro que eu gosto de muitas outras, mas se eu tiver que falar a minha preferida, e como a ideia é falar a preferida, essa é a minha história que eu mais amo, que mais mexe comigo. Toda vez que eu tenho a ceia, toda vez que eu vejo algum filme ou que eu leio alguma parte na Bíblia falando de como foi, de como Jesus sofreu naquela cruz, toda vez eu me arrependo dos meus pecados, principalmente nesses momentos, porque é quando vem bem vivo na minha cabeça toda a história de Jesus, tudo que ele passou desde pequenininho até chegar bem grande, morrer na cruz por nós e ressuscitar para nos dar uma vida eterna. E o que mais me deixa feliz, o que mais me alegra é saber que ele me perdoou dos meus pecados toda vez que eu me arrependo e que um dia eu vou ter a oportunidade, a alegria, a felicidade de poder ter a vida eterna com Jesus lá do ladinho dele. E isso é a minha maior felicidade, a minha maior ansiedade, de poder viver com Jesus, juntinho dele, conhecendo todos os passos dele de pertinho. Já pensou ouvir as histórias por Jesus? Imagina Jesus contando como que foi a caminhada dele até ele ir para o céu, até o dia de hoje. Nossa, deve ser incrível. E é isso que eu espero e é essa a minha história preferida. E qual é a sua história preferida? Conta pra gente depois. E, gente, nós estamos chegando ao fim desse vídeo. Mas antes eu queria falar mais uma vez do nosso drive-thru, que foi sensacional, foi muito legal, a gente ficou muito feliz. Aquela chuva tentou atrapalhar a gente, mas Deus não deixa nada atrapalhar, Deus não deixa nada dar errado. Ele abençoou, ele colocou no coração de outras pessoas para nos ajudar a emprestar uma garagem, para que tudo pudesse dar certo. E realmente tudo deu certo. Eu acho que vocês gostaram muito porque a gente via a felicidade e o sorriso de vocês. E principalmente dos pais, falando: ai, tomara que volte logo. Nós também estamos com muitas saudades. Nós ficamos muito felizes de ver cada um de vocês. E até aqueles que não foram, que foram pegando ao longo dos dias depois, a gente ficou muito feliz porque foi feito com muito amor e com muito carinho para vocês. Para vocês, crianças, um presentinho do Villa Kids em forma de matar a saudade, em forma de mostrar que a gente se importa, que nós oramos e que nós amamos vocês, certo? E não se esqueçam, conta pra gente qual foi a sua história preferida. Combinado? Um beijo, tchau! Andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta. Andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou.